Aí, muito bem. Agora foi. Então, valeu, muito obrigado por vocês estarem aí. Agora vamos fazer do jeito certo, que é com o celular em pé. Bom, deixa eu ressaltar um negocinho aqui. Ontem eu fiz um vídeo, como vocês puderam ver, de regata. E ontem mesmo, umas 11 e pouca da noite, eu recebi uma crítica de um amigo meu falando assim: ah, pastor, tenta não filmar de regata não. Tenta não fazer vídeo de regata não. Porque as pessoas vão achar que você não tem unção. Ai meu Deus, ainda bem que uma das virtudes que Deus tem me dado é a paciência, gente. Uma das virtudes que Deus tem me dado é a paciência. Porque falar que eu perderia a unção por causa da regata, problema, hein? É um problema grave, gente. O que faremos nós? Então vamos lá, vamos dar início ao estudo. Eu vou falar para vocês, se esse cara tivesse falado pro Rubens o que ele falou para mim, acho que o Rubens tinha vindo lá do Nordeste pro Rio de Janeiro para dar uma coça nele. Então vamos ao que interessa, vamos ao nosso estudo. Desde já agradeço a vocês aí, obrigado Rubens por me dar essa noção aí, deixar o celular em pé. Não costumo fazer isso no Facebook, mas no Instagram eu acho que realmente é melhor. E hoje, como vocês bem sabem, o estudo é sobre batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Como eu disse, vocês provavelmente não vão achar satisfatório o que eu vou dizer. Não vão achar, porque a maioria de vocês tem uma noção um pouco diferente do batismo, tanto do Espírito Santo quanto com fogo. Então pode ser que não agrade a vocês. Já vou avisando, já vou dar esse spoiler aqui para vocês. Talvez vocês não vão gostar do que vão ouvir. Então só peço que tenham paciência comigo, mas que entendam que o que eu estou falando emana das Escrituras. Então vamos orar aqui e pedir para que Deus se faça presente nesse estudo, amém? Senhor Deus, desde já agradecemos a Tua presença, sabendo que o estudo sem a Tua companhia não seria a mesma coisa. Na verdade nem seria um estudo proveitoso, mas pedimos que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para nos dar sabedoria, para que nós entendamos um texto que não é fácil. Entendemos que a Tua palavra não é um texto fácil de se compreender. Então só é possível quando o Espírito Santo traz a iluminação. Então pedimos que, não somente comigo, mas também com todos os que estão ouvindo essa live, que o Senhor possa trazer a iluminação do Espírito, para que essas pessoas venham ser confortadas, venham ser direcionadas a um verdadeiro entendimento da Tua palavra. Senhor, desde já eu te agradeço, entendendo que a Tua palavra é fiel, muito fiel e digna de toda honra e todo louvor. Desde já te agradeço e te peço essa iluminação em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Mais alguém entrou? Juliana Pinheiro. Olá, Juliana. Eu e Juliana conversamos um pouco ontem. Ela se interessou pelo estudo de hoje. Também amiga da família e conheço ela de agora, né? Mas ela é da onde eu morava lá, conhece minha esposa. Então tá em casa. Estamos em casa, Juliana. Seja bem-vinda aí, tá? E espero que seja bem proveitoso para você também esse estudo. Então vamos começar, né? Sem mais delongas. Tem que parar de ficar enrolando vocês.
E caso alguém aí também não tenha gostado de eu ter feito o vídeo de regata ontem, vocês me perdoem, tá? É que eu sou um herege mesmo. Liga não. Tá. Vou explicar para vocês primeiro qual é o conceito do batismo. O conceito do batismo, pelo menos em relação ao batismo das águas, que eu não vou me alongar muito nisso, é uma questão inaugural. É um rito externo de algo que aconteceu internamente. Então, o batismo nas águas, ele representa a morte, né? A morte para o mundo e a ressurreição para a vida eterna. Mostrando assim, da mesma forma que Jesus morreu, foi sepultado e foi ressurreto, assim nós também somos através do batismo. Então, em si, ele é um rito inaugural. Seja ele nas águas, seja ele no Espírito e seja ele no fogo. Vou mostrar porque todos esses batismos, eles representam a entrada em alguma coisa, a inauguração de alguma coisa, tá? Então, o primeiro versículo que nós vamos usar aqui, não vamos usar um versículo só, vamos usar vários textos. Então, vamos passear um pouco aqui nas escrituras. Então, óbvio que eu tenho minha colinha aqui. Colinha que eu digo são os versículos que eu tirei. Olha, já deixando aqui para passar para vocês. Então vocês peguem a Bíblia de vocês e abram a Bíblia aí, por favor. Em 1 Coríntios 12, verso 13. 1 Coríntios 12, verso 13. Espero que o vento não esteja atrapalhando vocês. O ventilador está ligado. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Primeiro texto. Segundo texto. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 4, verso 31. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é ser batizado no Espírito Santo? Majoritariamente no nosso país, na verdade no mundo inteiro, a noção de batismo com o Espírito Santo é tipificado nos dons espirituais. Então você evidencia que é batizado no Espírito mostrando algum dom, em particular o dom de línguas. Essa é a noção majoritária do cristianismo atual. Sabemos que essa ideia não é uma ideia que prevalecia, na verdade, no período antigo. Essa ideia começou a ser entendida a partir de 1900, tá? Primeiramente com Charles Parham, no Canadá, e depois na famosa Rua Azusa, através de William Joseph Seymour. No entanto, a noção de falar em línguas para mostrar que é batizado no Espírito não é uma ideia universal e nem é uma ideia antiga, é uma ideia nova. Se for olhar um pouco mais atrás, avivalistas como John Wesley, por exemplo, acreditavam que o batismo no Espírito Santo era um nível de santidade muito maior do que o que tínhamos antes. Então o Espírito Santo se manifestava através de uma vida em santidade. Essa era a ideia de batismo no Espírito Santo de John Wesley. George Whitefield, que era amigo de Wesley e era calvinista, já acreditava um pouco diferente. Acreditava que o batismo no Espírito Santo ele se revelava através dos frutos do Espírito, através de uma fé que é evidenciável e não em si
de uma santidade estática que venha a ser manifestada através de algo sobrenatural. Então, se a gente for parar para analisar, hoje existem dois contrapontos. O primeiro ponto é: o batismo no Espírito Santo é evidenciado por uma experiência sobrenatural, seja ela dom de línguas, dom de profecia, dom de cura, ou seja o que for. E um outro ponto que torna-se o contraponto desse é que o batismo no Espírito Santo, ele se dá a partir da regeneração do homem. O homem é batizado a partir do momento que ele é regenerado, porque não há como haver regeneração sem haver um batismo do Espírito Santo. Então, vamos entender isso. Por que que os pentecostais, eles acreditam que o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é evidenciado pelo dom de línguas? Eles creem nisso justamente devido ao texto de Atos capítulo 2, aonde o Espírito Santo desce e batiza as pessoas que ali estavam, e línguas repartidas como de fogo se fazem presentes naquele lugar. E todos ali começaram a falar em línguas. Tá bom. Vamos entender esse padrão e vamos entender se há razão para eles pensarem assim. Atos 2. Também estou com Bíblia aqui, tá, gente? Estou só com o celular. Então, da mesma forma que vocês procurarem aí, também vou procurar aqui. Atos 2. Verso 1 em diante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas diferentes, conforme o Espírito vos ensinaram a falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então vamos lá. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi que o Espírito Santo desceu de maneira missional. Ele escolheu o dia de Pentecostes, porque o dia de Pentecostes era o dia que várias nações judias se reuniam em Jerusalém para comemorar a festa das semanas, ou a festa das colheitas, que é o Pentecostes. E ali, várias pessoas de idiomas diferentes se reuniam e ouviam falar das leis de Deus. E foi o que aconteceu. Mas cada um ouviram falar no seu idioma as grandezas do Evangelho da Nova Aliança. Então, o Espírito Santo desceu de maneira proposital naquele dia, porque justamente o Evangelho da graça só tinha sido pregado para pessoas da Judéia, para pessoas daquela região. E as pessoas de outras localidades não ouviram falar de Jesus, não ouviram falar do Evangelho, não ouviram falar da graça. Então, aconteceu que o Espírito Santo, ele desceu naquele dia. E aquilo que Joel, capítulo 2, verso 28, disse, que naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os filhos profetizarão. Aquilo aconteceu em Atos 2. Ótimo. Vamos entender então o que isso tem a ver com dons espirituais. Nada. Isso nada tem a ver com dons espirituais. Isso nada tem a ver com dom de línguas. Nada. Isso nada tem a ver com o dom de línguas estranhas. O
batismo com o Espírito Santo, o ser cheio com o Espírito Santo, nada tem a ver com isso. Ótimo. Vamos tentar entender então o que pode significar o batismo com o Espírito Santo. O que pode significar? Vamos lá. Em Atos capítulo 4, quando todos ficaram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu ali? Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da mesma forma que aconteceu em Atos 2, que o batismo do Espírito Santo foi tipificado pela pregação fiel das Escrituras, e não de uma língua estranha e confusa. Porque se vocês forem analisar a questão das línguas, quando houve realmente línguas estranhas, línguas confusas, lá na Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, o que houve foi uma divisão, uma dispersão dos povos. Houve totalmente uma divisão e não uma unidade. O que aconteceu em Atos 2 foi uma unidade da igreja, aonde o Espírito Santo precisou batizar a igreja para que a igreja entendesse o fator de unidade, para que assim ela avançasse com o evangelho da graça, com a nova aliança, e pregasse o evangelho com fidelidade, que foi o que aconteceu na igreja primitiva. Então, o que isso tem a ver com falar em línguas? Mais uma vez, nada. Porque o batismo do Espírito Santo, ele não é evidenciado pelas línguas, mas ele é evidenciado por uma fidelidade à palavra e algo que algo que acontece dentro de você, uma regeneração que acontece dentro de você. Porque é impossível que você seja regenerado sem que você seja batizado no Espírito. É essa a diferença do meio reformado para o meio pentecostal. No meio pentecostal, o batismo do Espírito Santo acontece depois do batismo nas águas. No meio reformado, o batismo do Espírito Santo acontece antes, porque nós precisamos ser regenerados, cheios do Espírito, para que assim entendamos a importância do batismo, para que assim entendamos a importância de comungar, a importância de estar numa igreja, a importância de ler a palavra de Deus. Tudo isso só pode acontecer, só pode suceder após uma verdadeira conversão através do Espírito Santo, através de um batismo do Espírito Santo. Porque caso você seja batizado nas águas, sem que o Espírito Santo te convença, sem que você seja cheio do Espírito Santo, o que aconteceu ali foi apenas um banho. Desculpe caso você seja um pentecostal ferrenho, que vá na igreja. Não estou aqui dizendo que a sua igreja é heresia. Eu só estou mostrando para vocês o que a Bíblia está dizendo, tá? Rubem está dizendo, lembrando que o termo estranhas não existe nos originais. Realmente, vamos ver essa palavra na nossa Bíblia, tá? Línguas estranhas, mas o termo original não é estranhas, tá? Mas sim outras línguas. E o termo usado é xenolalia, ou glossolalia. Mas o termo estranhas não está lá em 1 Coríntios 14, tá? O que está escrito lá são outras línguas. Obrigado aí por ressaltar isso, meu amigo Rubem. Seja bem-vindo também, Felipe Agostino. Então, gente, outro texto que eu vou falar para vocês, Efésios capítulo 5. Vamos lá, Efésios 5. Corre, gente, corre. Demora não. Vamos treinar, achar o versículo rápido aí. Achei, ó. Efésios 5:18.
Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sede batizados no Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Primeira evidência de que você é batizado no Espírito. Primeira evidência: a adoração. Adoração. Entendam, gente, a primeira coisa que você, quando recebe o Espírito, que você mostra, que você evidencia, tá? É a adoração a Deus. A adoração a Deus é entender que a glória é do Senhor, que a honra é do Senhor, que Ele é grande, que Ele é perfeito. Essa é a primeira evidência. Falando entre vós com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. É a Ele. É o reconhecimento de que Ele é o autor da vida, que Ele é superior a todas as coisas, como diz Hebreus. É a primeira evidência que vemos numa verdadeira transformação, num verdadeiro batismo do Espírito Santo. A segunda coisa, leiam, a partir do verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. O que ele está dizendo aqui? Que um batismo no Espírito Santo, o fato de você ser cheio do Espírito Santo, não pode parar em uma ortodoxia morta, mas sim em uma ortodoxia ativa, aonde não tem como você dizer que é batizado no Espírito e não é um bom marido, aonde não tem como você dizer, mulher, que é batizada no Espírito e não se sujeita ao marido. Gente, é muito interessante quando vemos a evidência do batismo no Espírito Santo ativo nas coisas práticas do dia a dia. Práticas do dia a dia. É aquilo que Martinho Lutero falou quando um sapateiro se converteu e perguntou a Lutero: Lutero, o que eu faço agora que eu me converti? Lutero disse: volte para o seu trabalho e faça sapatos por um preço justo. O que Lutero quis dizer com isso? O batismo no Espírito Santo, ele deve ser refletido na nossa vida profissional. Ele deve ser refletido na nossa justiça diária. Ele deve ser refletido na nossa casa. Ele deve ser refletido na nossa escola, na nossa política, no nosso trabalho, na nossa família. Não tem como eu falar para vocês que a evidência do batismo do Espírito Santo é tipificado em uma língua que ninguém entende. E o cara chega em casa e ofende a esposa, e bate na esposa, e fala que o filho é uma peste, e deve às pessoas, não paga o que deve. Gente, isso não é bíblico. A Bíblia nos ensina que o batismo do Espírito Santo deve ser refletido em uma vida prática. Eu creio que isso não seja tão difícil para que nós entendamos. Eu creio que o batismo do Espírito Santo, ele é realmente ativo em nossa vida. Ativo. Ele não pode ser evidenciado apenas na eclésia. Quando você vai aos domingos e começa a falar línguas e a girar e a pular e a cair. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Está longe de ser evangelho. Então vamos entender melhor, gente. Porque quando a gente entende o que o Espírito Santo ele produz na nossa vida, muita coisa muda. Muita coisa muda. Tá. Vamos agora para a parte ruim. Tá. Batismo com fogo. A Juliana Pinheiro. Então isso tem a ver com conduta e princípios
também, tá? Também, primeiramente tem a ver com a adoração a Deus, tem a ver com reconhecimento. Antes da regeneração, Juliana, eu creio que deva haver um conhecimento, um pré-conhecimento de uma dependência. Eu creio que antes de nós tomarmos qualquer conduta, porque a conduta vem com o tempo, tem coisas que a gente não vai mudar num estalo, tá? Então, mas eu creio que o batismo no Espírito Santo, ele tem a ver com o direcionamento do nosso coração. Para onde está direcionado o nosso coração? Se o nosso coração está direcionado à glória de Deus, assim como diz a Confissão de Fé de Westminster, né, que diz que nós somos feitos para glorificar a Deus e gozar na tua vontade e nos alegrar na tua vontade. Para isso que foi feito o homem. Então eu creio, Juliana, que sim, tem a ver com princípios também, tem a ver com conduta também, mas eu não diria que seria só conduta, porque um ateu, tem muitos ateus que têm boa conduta, mas o que vai dizer que a conduta ela é fiel a Deus é se a nossa conduta revelar Deus nela. Quando vemos Mateus 5,17, está escrito assim: que brilhe a sua luz diante dos homens, para que veja as tuas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Então eu creio que boa conduta são apenas as condutas que revelam a Deus. As condutas que glorificam o homem são apenas trapo de imundícia. Eu creio que seja assim, tá? Então vamos lá. Batismo com fogo. Batismo com fogo. Vamos entender o que é fogo? Vamos, né? Vamos lá. 1 Coríntios 3, 13 e 15. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Vamos lá, outro texto. Durante o dia, Êxodo 13, 21. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Então, olha que legal, o batismo com fogo é o batismo que ilumina, não? É o batismo que vai provar nossas obras, como diz Paulo também. É ou não é? Não. Não é. Não é isso. Batismo com fogo não é para salvação, não é para iluminação e não é para provar obras. Então vamos lá, vamos ver o que é. Mateus 3, verso 11 e 12. João Batista dizendo: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está falando de Jesus. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo, ou seja, o seu povo, no celeiro. Todavia, ou seja, aqui há uma adversativa. O que é uma adversativa? Todavia, mas, entretanto, portanto, entrementes, tudo isso é uma adversativa. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Pergunto a vocês, o que representa essa adversativa?
o que representa esse contraponto, notando que o batismo com o Espírito Santo é para salvação. O batismo com o Espírito Santo é para salvação da igreja, é direcionado para a igreja, para aqueles que são noiva de Cristo. Logo após vem a adversativa, mostrando que o fogo é para um outro tipo de povo. Um outro tipo de povo. Que povo? O povo que receberá condenação, gente. Batismo com fogo é condenação. O texto é muito claro. Fogo tem dois simbolismos nas Escrituras. Sim, fogo também representa purificação, como diz Paulo e Pedro. Na epístola de Pedro também fala que o fogo purifica. Sim. Da mesma maneira que a água tem dois simbolismos, tanto condenação quanto purificação. No batismo é purificação, mas no dilúvio foi condenação. Então vamos entender melhor o que significa o fogo. Se o fogo significa duas coisas, como que eu vou saber o que ele quer dizer? Olhando o contexto, olhando o restante dos textos, olhando em qual sentido o fogo está inserido aqui. Se há uma adversativa, se o texto está mostrando que o Espírito Santo é para um tipo de povo e o batismo com fogo para outro, temos que entender que há um contraponto. O batismo com fogo não é para salvação, é para condenação. Condenação. Outro texto que podemos olhar para entender melhor a questão do fogo é Isaías 33, verso 14. Vamos lá. Joselma, seja bem-vinda. Carol, Cake Designer. Carol, seja bem-vinda aí. Mozão, tá me assistindo. Beijão pra você, então. Vamos lá. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Então vejam, muitos acham que o batismo com fogo, lá em Mateus 3, não é para pecadores, mas é para o pecado deles. Que esse batismo com fogo vai consumir o pecado do povo. Mas existe um equívoco aí, porque vemos que esse fogo eterno, essa chama que não se apaga, é para pecadores. Quem vai para o inferno, como diz Apocalipse, como diz Mateus, em outros textos também, Tessalonicenses, não é o pecado, mas é o pecador. Quem vai condenado não são os assassinatos, mas são os assassinos. Quem é condenado não é o roubo, mas é aquele que furta. Lá em Romanos, quem é condenado não é o homossexualismo, mas são os homossexuais. Então vamos parar de tentar tapar o sol com a peneira. O batismo com fogo é para pecadores e rebeldes. É para aqueles que não são eleitos, para aqueles que não são igreja santa, para aqueles que não são noiva. É para o joio e não para o trigo. Aqui Jesus fala do trigo, que é guardado no celeiro. Aqueles que são condenados com o batismo com fogo é o joio, que é Jesus que vai separar. É esse o joio. Agora, não podemos entender que esse fogo é purificação. Porque toda vez que o texto diz fogo eterno, ou chama que não se apaga, está se referindo a um fogo que consome, e não a um fogo que purifica. Então temos que entender essa ressalva também, que o próprio texto nos mostra. O próprio texto nos indica isso. Então, me perdoem vocês que gostam do Fernandinho, que canta batiza-me com fogo, batiza-me com fogo, batiza-me com fogo, mas o batismo com fogo é condenação.
cuidado com os louvores que você canta. Porque os louvores que você canta são baseados em experiências e não em uma interpretação fiel do texto. Esse é o problema da maioria da igreja cristã atual. Eles não se baseiam em uma boa hermenêutica, mas eles se baseiam em experiências, eles se baseiam em louvores. Mas experiências, meus amados, toda religião tem. Um budista vai ter uma experiência sobrenatural, um do candomblé vai ter uma experiência sobrenatural, no espiritismo vai ter experiência sobrenatural. Toda religião, o satanismo, existe muita experiência sobrenatural. Então pare de colocar na sua cabeça que o batismo com o Espírito Santo é representado por algo sobrenatural. Não, ele é revelado na nossa prática. Ele é revelado na nossa adoração, no quanto nós somos regenerados e entendemos a nossa dependência total de Deus. E logo depois disso, alcançamos uma prática fiel daquilo que o Deus nos ensina a fazer. E o batismo com fogo não é o que Fernandinho canta. Fernandinho não é teólogo, Fernandinho não é hermeneuta. Fernandinho é um cantor que não interpreta a Bíblia. Pelo que eu já vi das músicas dele, ele não se baseia na escritura. Então muito cuidado com esses louvores que a gente escuta. Muito cuidado. Muito cuidado. Gente, o estudo vai se acabando por aqui. Eu creio que naquilo que eu pude, eu tentei ser o mais esclarecedor possível. Creio que muitos não vão concordar comigo e eu aceito isso perfeitamente. Eu não creio que isso seja um problema. Eu creio que divergência eu tenho até no meio reformado, no meio que eu sou, mas eu não creio que isso seja um problema. Mas eu creio que vocês aí, qualquer um de vocês que tenham dúvida em relação ao assunto que foi falado hoje, pode me perguntar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, me procurar em qualquer lugar. Eu vou estar respondendo vocês, mandando versos escriturísticos, mostrando por que eu penso assim, tá? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. E já deixando aqui também uma curiosidade, que o assunto do batismo com o Espírito Santo e com fogo acabou ficando muito tempo oculto na igreja. Eles falavam muito de batismo nas águas, né? Na igreja patrística, a igreja reformada, não falava muito de Espírito Santo. Calvino não falou muito de Espírito Santo. A teologia sistemática antigamente não existia pneumatologia. O Espírito Santo ele era falado ou na cristologia, né, que o Espírito Santo era o agir da nova aliança, então era refletido na pessoa de Cristo, e também era falado no estudo da eclesiologia, aonde o Espírito Santo tinha lugar nos meios de graça, no batismo, na liturgia, na pregação. Então o Espírito Santo era visto nessas questões, mas não era muito abordado a evidência do batismo no Espírito Santo e nem o que é o batismo com fogo. Por isso que hoje há muita dificuldade nesse entendimento, porque a igreja ficou bastante tempo sem falar sobre isso. Isso começou a ser falado quando começou a haver uma distorção sobre isso, lá no início da Rua Azusa, por William Seymour, por Charles Parham, e depois com os teólogos carismáticos. Então houve a necessidade em que os teólogos se reunissem para sistematizarem o assunto do Espírito Santo. Daí que surgiu e que veio as grandes teologias sistemáticas falando sobre a pneumatologia ou sobre a paracletologia, o estudo do Espírito Santo Consolador, tá? Então é só uma curiosidade que eu vim trazer para vocês, mostrando por que na era patrística, escolástica, não era tão falado sobre o Espírito Santo. Não havia necessidade, porque não havia tanta divergência sobre isso, tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor e que Deus abençoe cada um de vocês soberanamente, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço
e ore por mim, porque é de graça, não custa nada. Obrigado aí, gente.